continuar, irmãos, hoje, o estudo do sexto mandamento, nós já vimos as perguntas 105 e 106, não é? E nós ficamos devendo aí, deixamos de abordar a pergunta 107, que nós vamos ver hoje, mas antes de entrar no Catecismo de Heidelberg na pergunta de número 107, as crianças podem ir lá para trás. Antes de nós entrarmos no catecismo propriamente de Heidelberg, eu queria aqui abrir um parêntese. Nós fizemos algumas considerações na última aula a respeito do Catecismo Maior de Westminster, as aplicações, enfim, a abrangência do Catecismo Maior de Westminster referente ao sexto mandamento. E eu tentei fazer um resumo, tá, daquilo que o Catecismo de Heidelberg não aborda em relação ao sexto mandamento, e é um resumo mesmo, tá, do Catecismo de Heidelberg, uma vez que algumas pessoas perguntaram, mas não vai falar disso, não vai falar daquilo, de algumas implicações. A Dona Irineia fez uma leitura, né, do Catecismo de Heidelberg na semana passada, então eu fiz um breve resumo em 3 tópicos, tá bom? E eu queria pedir para algum irmão abrir em Efésios, no capítulo 5, versículo 28 e 29, e um outro irmão abrir em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Primeiro tópico que eu tentei resumir, nós vamos abordar hoje, tá? É o seguinte: nós devemos preservar a nossa vida e a vida dos outros, ok? Vamos ver 2 textos nesse sentido. Nós devemos preservar a nossa vida e devemos preservar a vida dos outros. 5, versículos 28 e 29. Quem achar pode ler. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém. Então, é claro que a primeira ideia do texto aqui se refere ao casamento, não é? Ao dever que o marido tem de amar a mulher. Mas nós encontramos também uma ideia secundária, nós podemos dizer, que nós devemos cuidar do nosso próprio corpo. Você vê, inclusive, essa é a justificativa pela qual o marido deve amar a mulher. Uma vez que ambos são uma só carne e ninguém faz mal à própria carne, então o marido deve cuidar da mulher. Então nós encontramos aqui um segundo aspecto, digamos, no texto, e nós devemos cuidar do nosso próprio corpo, cuidar de nós mesmos. Quem achou 1 Reis pode ler. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Amém. Então aqui nós estamos vendo Obadias cuidando dos profetas do Senhor, não é? Nós podemos perceber que ele teve custo, porque ele teve que, durante um período, despender de recursos para cuidar, para preservar a vida daqueles homens que corriam risco de vida, poderiam morrer por ordem do rei. Ele correu risco também, ele assumiu riscos quanto à própria vida, no sentido de que, se ele fosse descoberto, ele poderia morrer. Então ele assumiu custo, despesas, ele se esforçou ativamente. Nós percebemos aqui a regra de ouro, não é? Aquilo que nós queremos que os homens façam conosco, nós devemos fazer também aos homens. Então, se você deseja que, quando você estiver em certas circunstâncias, certas situações de perigo, quando você estiver correndo perigo, se você deseja ser ajudado, você tem uma obrigação moral de ajudar e de se esforçar para preservar a vida do outro. Tudo bem? Exceções, tá? Henrique, é sempre que eu devo buscar preservar a minha própria vida e a vida dos outros? Não há exceções? Em todos os casos eu tenho esse dever? Não. Nós podemos dizer que há exceção quando for proibido, ou certa atitude for proibida pela lei de Deus. Então nós não podemos fazer o mal na tentativa de preservar a própria vida ou a vida dos outros. Tudo bem? Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles tiveram em certa circunstância que eles tiveram de escolher entre a própria vida. Deus, milagrosamente, por graça, Deus os salvou, mas poderia ser que Deus não tivesse os salvado, não é verdade? Mas eles colocaram a própria vida em risco, não tem problema tirar a nossa vida, mas nós não vamos fazer o mal, nós não vamos transgredir a lei de Deus para preservar a nossa própria vida.
Se nós formos abrir um pouquinho ainda a compreensão, já viu na internet quando a gente lê assim, alguém vai falar algo que pode chocar um pouco, e a pessoa fala assim, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Já viu quando as pessoas dizem isso? Então, tem alguns assuntos que parecem ser assim. Por exemplo, Daniel, depois que houve um decreto real de que não se podia fazer petição a nenhum deus, a ninguém, senão ao rei durante um período de 30 dias, Daniel não abriu mão da oração, tá? Da oração, num lugar onde os outros podiam vê-lo, de frente para a janela. Ele não abriu mão da oração, mesmo que a sua vida estivesse em risco. Mais uma vez, milagrosamente, por graça, Deus foi e o salvou da cova dos leões. Mas a oração foi que levou Daniel à cova dos leões. Então nós não podemos abrir mão da piedade, abrir mão dos nossos deveres morais, nós não podemos transgredir a lei de Deus, nós não podemos fazer o mal, mesmo que seja na tentativa de salvar a nossa própria vida, preservar a nossa própria vida ou preservar a vida dos outros. Tem gente que, eu já ouvi pessoas dizerem assim, não, mas se eles tivessem se curvado ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, tivessem se curvado diante do rei, como todos os outros, Deus não perdoaria esse pecado? Não seria perdoável? Nós sabemos que Deus pode perdoar todos os pecados. É claro que poderia ser. Era um pecado perdoável, como todos são em Cristo, não é verdade? Ainda que tenha sido antes de Cristo. Deus é misericordioso para perdoar. Mas ainda assim era dever deles, esse é o ponto, era dever deles, se fosse necessário, sofrer e até mesmo ao ponto de entregar a sua vida, a fim de não fazer o mal e não transgredir a lei de Deus. Segundo ponto, resumo do Catecismo Maior de Westminster, alguns dos pontos. Nós devemos resistir a todos os pensamentos, propósitos, paixões, evitando ocasiões e práticas que tendem a tirar a vida ou a não preservação da vida. Vou repetir. Nós devemos resistir a todos os pensamentos, propósitos e paixões, evitando ocasiões e práticas que tendem a tirar a vida ou a não preservação da vida. Algum irmão pode ler Mateus 4, versículos 6 e 7? Amém. Então, já viu pessoas que falam assim, olha, eu vou fazer determinada coisa, é muito perigoso, mas eu vou fazer porque Deus me guarda. Deus está comigo. Deus vai na frente. Já viu isso? Então, assim, não vai nessa de que Deus está na frente e se coloca em perigo, não. Tá? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nós devemos ser cuidadosos quanto às escolhas que nós fazemos na nossa vida. Se há perigos, nós devemos evitá-los. Não é? Se nós fomos alertados dos perigos, nós devemos evitar os perigos. E nós temos diversas aplicações que nós podemos fazer na nossa vida. Então, nós não devemos nos colocar em risco, colocar a nossa vida em risco, deixar de ter cuidados com a nossa vida ou com a vida dos outros, pensando assim, não, mas Deus está no controle, Deus sabe o que faz, Deus vai me guardar, Deus é comigo, eu pertenço ao Senhor. Então, assim, não se coloque em risco sob essa justificativa. Muito bem. Por quê? Porque, como nós vimos nas aulas anteriores, nós somos mordomos de Deus, nós cuidamos dessa vida que Deus nos deu, é verdade, a vida pertence a nós, mas antes de pertencer a nós, a nossa vida pertence a Deus. Nós somos responsáveis pela nossa vida, nós devemos nos empenhar por cuidar daquilo que Deus nos deu. Tá? Outra definição no Catecismo Maior de Westminster, nós devemos evitar ocasiões que tendem a injusta eliminação da vida. Devemos evitar ocasiões que tendem à injusta eliminação da vida. Eu não sei se os irmãos sabem, mas entre crianças com crianças entre 0 e 5 anos, a maior causa, ou a segunda maior causa, dependendo do país, no Brasil é a segunda maior causa de morte, é o afogamento. Não sei se vocês sabem. E nós percebemos diversas leis no Antigo Testamento, mandando a preservação da vida. É claro que na época não tinha piscina, eu tomei esse exemplo por ser um exemplo atual, não é? Segundo a OMS, há muita causa de morte no Brasil, é a segunda maior causa de morte em crianças até 5 anos de idade. Então veja, quando nós
aqueles que fazem arquitetura, aqueles que são construtores, por exemplo, quando você vai planejar uma casa. Quando nós construímos, por exemplo, uma piscina, algo que é para o nosso lazer, isso a título de exemplo, mas você pode fazer diversas aplicações na sua vida, nós devemos cuidar a fim de que a vida não seja tirada injustamente. Não é que é uma situação desconhecida de todos nós. É a segunda maior causa de morte entre crianças de 0 a 5 anos. Então, a gente, quem é pai, sabe que crianças morrem por causa disso. Então, nós devemos cuidar para que vidas não sejam tiradas de forma injusta. Como nós podemos fazer isso? Você colocar uma tela de proteção, você pode colocar um guarda-corpo em volta da piscina, por exemplo. Todo o nosso planejamento já deve ter envolvido a preservação da vida. Consegue entender isso? Alguém quer falar? Alguém quer dar algum exemplo? Pode falar. Aham. Uhum, verdade. Sim. Uhum. Sim. Nós estávamos andando na semana passada por São Gonçalo e, por exemplo, andar em lugares perigosos, usar o GPS no Rio de Janeiro, isso aí já tá quebrando o sexto mandamento. Você não vai pelo GPS, porque a chance do GPS errar é muito grande. Mas assim, então se você está alertado de um perigo, se você sabe que um lugar é perigoso, por exemplo, que você corre risco de vida, você vai colocar sua vida em risco, aí você vai falar assim, como nós falamos agora, mas Deus me guarda, Deus sabe o que faz. Não, Deus sabe, mas você não está alertado do perigo, você é um mordomo, você tem que cuidar da sua vida, você é responsável pela sua vida. Então você tem que se proteger. Então, assim, eu vou botar uma piscina em casa, vou fazer um segundo andar, como disse o André. Vou construir um segundo andar. Tem que estar no teu orçamento, no teu planejamento, se você, por exemplo, tem criança, colocar uma tela, uma proteção, não é? Se você já está mais velho, minha mãe construindo, por exemplo, lá, fazendo uma obra na casa dela, minha mãe foi ficando mais velha, ela colocou um piso antiderrapante no chão, né? Porque a pessoa vai ficando mais velha, vai caindo, vai tendo queda. Então ela colocou no banheiro um piso antiderrapante, botou não sei como é que chama exatamente aquilo, mas um apoio para se levantar, né? No banheiro, caso caia. Então, assim, nós temos que nos prevenir, tem que fazer parte do nosso orçamento. Henrique, mas aí meu orçamento não cabe um guarda-corpo na piscina. Então não faz a piscina agora, faz daqui a pouco, faz uma piscina menor. Então, assim, faz menor. Então, assim, nós temos que nos preparar para evitar que a vida seja tirada, tanto a nossa vida quanto a de outro, injustamente. E eu vou dizer, assim, já que nós estamos falando de exemplos, lá em casa, já aconteceu, em minha casa tem os dois, tem a tela na piscina e tem o guarda-corpo. Não é? Porque eu sempre tive medo, por isso eu também estou dando esse exemplo, porque sempre foi um receio meu com as crianças. E mesmo assim, Helena já caiu na piscina uma vez, não foi, filha? E Pedro que viu, né? Nós estávamos próximos, eu acredito, que eu veria em algum momento, mas Pedro é que viu ela lá e Pedro a retirou. Você vê, assim, foi uma coisa rápida, tá? De segundos, não chegou a se afogar, nada disso. Mas poderia acontecer. Porque mesmo com os cuidados, é perigoso. A nossa vida é muito frágil. Nós vemos a vida humana sendo tirada de forma muito estúpida às vezes, não é? De forma muito banal, brincadeiras de mau gosto, certos perigos que nós adotamos e assumimos na nossa vida sem nenhuma necessidade. E depois nós sofremos as consequências. Muito bem. Pode falar, claro. Uhum. Em Diadema, isso já tem uns 20 anos. O índice de homicídios caiu drasticamente com a determinação da prefeitura de Diadema de fechar os bares. Depois de acho que de 9 da noite, tem que fechar todos os bares. Os homicídios caíram. Caiu drasticamente. Mas a pessoa reclamou. Sim. O outro, eu descobri, eu até postei no grupo dos amigos, um rapaz falando sobre segurança pessoal, o uso do celular na rua. Né? E, inclusive, mães e pais de crianças pequenas distraídos com o celular. Então, tem dois casos. Né? Uhum. A mãe no estacionamento, ao amigo, não sei quem viu, né? A mãe lá com o celular, com o carrinho do bebê do lado, no carro dando ré, foi arrastando o carrinho do bebê, ela não viu, um homem saiu correndo desesperado.
pegou o carrinho, aí quando o homem pegou o carrinho, ela veio e foi lá tirar a satisfação do homem. E aí o homem pegou o celular também. O outro é um homem também com o celular distraído, a criança saiu correndo e foi atropelada. Então, assim, essas distrações Sim. não descem de segundo, né? Aham. Com criança, Sim. Esses exemplos vão se encaixar bem nesse terceiro tópico que eu separei de resumo do Catecismo Maior de Westminster, que é o uso moderado de comida, bebida, remédios, sono, trabalho e diversão. E recreios. Né? O que significa isso? Todas essas coisas que eu citei aqui, comida, bebida, recreios, sono, trabalho, todas essas coisas nós temos a obrigação de fazê-las. Tá? Nós não podemos negligenciar fazer nenhuma dessas coisas, porém nós devemos fazer uso moderado delas, o uso sóbrio de todas essas coisas. Algum irmão pode abrir em Provérbios 23, versículos 20 e 21. Provérbios 23, versículo 20 e 21. não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trabalho. Amém. Então vamos lá. Comer e beber com sobriedade. O que significa isso? Nós devemos comer, não negligenciar o dever de comer, digamos assim. Henrique, isso é possível? Claro que sim. Alguém, por exemplo, que trabalha o dia inteiro, a pessoa está muito ocupada, não teve tempo para parar para almoçar, saiu de manhã e ficou até a noite, e aí passa mal, não é? Tá fazendo mal ao próprio corpo. Então nós temos o dever de nos alimentar adequadamente, mas também se alimentar com sobriedade diz respeito a nós não exagerarmos na comida. E isso se trata tanto de qualidade quanto de quantidade, porque nós pensamos, primeiro que esse é um pecado, né? De forma geral, é um daqueles pecados aceitáveis, digamos assim, não é? É um pecado aceitável. Ninguém critica, você não vai ver nenhuma crítica muito pesada à glutonaria, por exemplo. Mas não deveria ser, porque o nosso corpo é templo do Espírito, nós somos responsáveis por ele, nós não podemos matar o nosso corpo nem aos poucos. Você percebe aqui que há um espírito no sentido de que o não matarás não é só aquele tirar a vida abruptamente, tirar a vida de uma hora para outra, mas quando você está se matando aos pouquinhos, quando você está levando o seu corpo à morte aos poucos, também está nisso a abrangência do não matarás. Então nós temos que comer sobriamente. Há um outro aspecto que é mais relacionado à idolatria, de pessoas que buscam satisfação e prazer na comida, por exemplo. Mas como não é referente ao sexto mandamento, nós vamos pular. Mas é muito comum pessoas que descarregam a sua ansiedade ou descarregam as suas frustrações na comida, não é? Às vezes ganham muito peso por causa disso, e isso, na verdade, também é uma quebra do mandamento, não necessariamente do sexto mandamento, mas quando a pessoa deixa de encontrar contentamento em Deus e passa a encontrar contentamento em qualquer coisa criada, incluindo a comida, ela também está infringindo a lei moral. Então nós devemos, como nós falamos na semana passada, né? O rodízio, você vai para o rodízio, né? O rodízio em si não é o problema, não é verdade? A glutonaria, na verdade, nem sempre está associada a comer demais em certas ocasiões. Não é esse o ponto da glutonaria. Mas você vai num rodízio, a questão é com que frequência e o que você faz, qual o uso que você faz desse expediente. Não sei se você sabe, mas essa é uma prática muito própria do brasileiro. Existem outros lugares, mas é muito do brasileiro o rodízio. Não sei se você sabe. Você paga um X, você entra e come quanto quiser. Isso não é muito comum. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é uma prática comum. Existe, mas não é comum. Porque a comida é mais barata do que aqui. Aqui a comida é muito cara. Então, para você comer num determinado restaurante, o brasileiro, infelizmente, colocado numa situação financeira difícil, né? Aí vai, não, eu já sei quanto eu vou gastar. Se eu for lá, eu gasto X, eu pago X, posso comer quanto eu quiser. Aí a pessoa, como o Pedro, meu filho, né, fala, pai, quanto é que é o rodízio? É X, então eu tenho que comer X, pai. Ele fala assim, não, você não tem que comer X, você tem que comer o suficiente para ficar satisfeito.
né? Não passar mal, não ir se matando aos poucos. Então, comer com qualidade, comer de maneira que eu alimente o meu corpo, que eu dê nutrientes suficientes ao meu corpo. A gente dificilmente vai fazer isso com perfeição, nós não vamos fazer, né? Mas é nosso dever. Bebida, mesma coisa. Aquela discussão que a gente sempre encontra, né? É pecado beber? Né? Nós não vamos tratar disso aqui nesse ponto, mas todos aqui, aqueles que são membros, pelo menos, sabem que não há nenhuma vedação na Bíblia ao consumo de bebida alcoólica. Então, o beber em si não é pecado, mas beber de que maneira? Beber pode se transformar em pecado, assim como comer. Então, se eu bebo de maneira que eu coloco a minha vida em risco, a vida dos outros em risco, é pecado. Se eu vou utilizar um maquinário pesado, é conveniente? É adequado que eu beba? Que eu faça, que eu me utilize de bebida alcoólica? Dirigir nem se fala, né? Se eu vou dirigir, eu posso beber determinada... Não é o cálice do vinho da igreja, não, né? Que passa na... Você tomou a ceia e vai dirigir. Não é isso. Mas você vai beber determinada quantidade de bebida e você vai dirigir? Colocar a sua vida ou a vida dos outros em risco? Você tem todos os reflexos, toda a capacidade de operar aquela máquina? Então, tudo aquilo que for... Sempre que for possível você evitar ocasiões, circunstâncias que você coloca a sua vida em risco e a do outro, você deve fazer. Outro ponto, uso de medicamentos de forma apropriada. Por que eu digo isso? É muito comum nos nossos dias, não é? Até negligenciar o uso de medicamentos. Tem muita gente que não gosta de tomar medicamento. Minha mãe é assim. O médico passou, ela fala, não, eu vou tentar melhorar sozinha. Eu falo, jura? Deus está te dando aqui as condições, o médico prescreveu, o camarada estudou lá 6 anos, 2 de residência, trabalha não sei quanto tempo, ele não te prescreveu o remédio? Toma o remédio. Não, eu vou tentar passar, porque aí a pessoa tem certas crendices, né? Porque eu vou me acostumar com o remédio, vou acostumar no meu corpo, daqui a pouco não faz mais efeito. Mas se foi prescrito por um profissional de forma adequada, você fez um exame, tome um medicamento, você não pode negligenciar. Seu corpo deve ser cuidado. E o abuso do medicamento também, além do alívio da dor e da proteção da vida, o abuso de medicamento também não deve ser feito. É muito comum, né, nos nossos dias, pessoas se refugiarem em medicamentos que são calmantes, tranquilizam. Aí a pessoa toma um para dormir e um para acordar. Já viu? Para dormir precisa de um, aí tá muito cansada, tem que acordar na hora, tocou o despertador, ela tem que tomar um para acordar também. Nós temos que preservar o nosso corpo. Quer falar? Não? Pode falar. Aham. E a outra é aquilo que às vezes eu falo aqui, a felicidade está no meio. Você viver equilibrado, você está falando de abuso de medicamentos ou a falta de confiança nele. Aham. São os dois extremos, né? Uhum. Aí a tendência nossa é sempre andar nos extremos. Aham. O equilíbrio, a linha média é sempre difícil de ser atingida. Alguém quer falar? Alguma coisa? Algum comentário? Não? Hoje vocês estão quietos, aí dá 10 para as 10, todo mundo quer fazer pergunta, né? Então tá bom. Alguém pode ler Eclesiastes no capítulo 5, versículo 12? Doce é o sono do trabalhador, que coma pouco e quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Amém. Então vamos lá. Nós vimos lá no Catecismo Maior de Westminster que o sono, o trabalho e a diversão ou os recreios também devem ser utilizados de maneira moderada. Ou seja, nós devemos evitar qualquer tipo de vício, o Túlio citou, por exemplo, o celular, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de paixão que nos prive dessas coisas. Pessoas que viram à noite, por exemplo, o camarada vira à noite, final de semana após final de semana na balada, não é? Aí vai lá, enchendo a cara, não é? Perdendo noite de sono, se privando do sono, que é necessário, ou às vezes para trabalhar. Por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa, está num momento da vida em que ela precisa se dedicar ao estudo, ao trabalho, e ela não para descansar, ela não entrega o seu corpo ao descanso, porque ela precisa trabalhar dia após dia, após dia, após dia. E aí, sabe o que acontece com a gente? Igual aconteceu com Israel, que não botou a terra para descansar, não é? Ficou um tempão sem botar a terra para descansar, sem cumprir o ano sabático. Sabe o que Deus fez? Deus fez a terra descansar.
Deus foi lá, você não vai botar a terra vai descansar. De um jeito ou de outro, a terra vai descansar. Deus pegou, botou o povo no cativeiro, a terra descansou, depois Deus trouxe o povo de volta do cativeiro. Então o que acontece é que a gente, na ânsia de produzir, de estar sempre ativo e nunca conseguir descansar em Deus, porque quando nós descansamos, né, quando nós desligamos o nosso corpo, também é uma prova de confiança em Deus. Quando nós fazemos isso, ou não fazemos isso, nós estamos declarando que nós somos os senhores da nossa vida, nós somos nosso próprio Deus. Se a gente não estiver acordado, trabalhando, ativo, produzindo, quem é que vai cuidar de nós, afinal? Não é? Quando, na verdade, Deus nos chama a confiança. Então, há momentos em que trabalhar é necessário, e são muitos, né? Na verdade. Há momentos em que trabalhar é necessário, mas há momentos em que descansar é necessário. Até o trabalho, a ausência do trabalho, como é interessante o Catecismo de Westminster. Deixar de trabalhar é uma quebra do sexto mandamento. Como pode ser isso? Diretamente é difícil você parar para pensar. Mas veja, digamos que todos aqui, de modo geral, decidíssemos não trabalhar nunca, não trabalhar 7 dias. Tá todo mundo descansar. Vamos viver sem trabalhar. Se isso fosse possível, né? Você imagina, quem é que vai cuidar de... Se alguém passar mal e for lá no hospital, quem é que vai ser o médico para cuidar da gente? Alguém tem que trabalhar, não é verdade? Quem vai ser o enfermeiro? Quem vai ajudar lá no hospital, né, Carlota? Quem é que vai fazer lá a pulsão, colocar o acesso? Quem é que vai nos ajudar? E esse é apenas um exemplo. Então nós temos que fazer uso moderado do trabalho, dos recreios também. A pessoa que só pensa em diversão, só pensa em se divertir, ou a pessoa que abandona a diversão, aquela pessoa que tem orgulho de falar assim, eu não tiro a férias há 35 anos. Como se isso fosse muito bonito. Não é? Como se ela tivesse orgulho de trabalhar demais. É verdade que tem momentos que nós não temos o que fazer. Pode ser. Mas nós não devemos falar com orgulho com isso. Nós temos que também separar momentos para o recreio. Deus criou esse mundo para que ele seja glorificado no uso adequado do mundo. Muito bem. Nós chegamos aqui, irmãos, então na pergunta 107 do Catecismo de Heidelberg. Eu queria que os irmãos abrissem comigo. É o domingo de número 40, a última pergunta do sexto mandamento. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Mas é suficiente não matar nosso próximo? Não, porque Deus, condenando a inveja, o ódio e a ira, manda que amemos nosso próximo como a nós mesmos. E mostremos paciência, paz, mansidão, misericórdia e gentileza para com ele. Devemos evitar seu prejuízo, tanto quanto possível, e fazer bem até aos nossos inimigos. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, se o ódio e a raiva são condenados porque eles são a raiz do homicídio, então nos é exigido a postura oposta. Então, amar, ser benevolente, ser paciente, ser longânimo, ser amoroso, todas essas coisas são raízes da vida. E nós não temos que preservar a vida? Quando nós vimos as perguntas 105 e 106, elas estão basicamente nos dizendo o que não fazer. Nós não devemos odiar, não devemos ter raiva, nós não devemos nos vingar. Só que agora a pergunta 107 está nos dizendo o que nós devemos fazer, quais são as nossas obrigações. Porque veja, para cumprir o mandamento do amor, não basta a gente deixar de fazer alguma coisa. Existem outras coisas que devem ser feitas. Nós falamos isso ontem, né? Na reunião dos jovens. Então, assim, eu nunca fiz mal pro André. Eu nunca falei uma palavra. Nunca fui grosseiro com o André. Não, nunca desrespeitei o André. Nunca falei mal dele. Nunca menti sobre ele. Nunca fiz nada de mal contra ele. Mas só isso é o cumprimento do mandamento? É o suficiente para eu cumprir o mandamento do não matarás? O quanto eu estimulei a preservação da vida do André. Eu não odeio o André, mas eu o amo. Eu não tenho raiva do André, mas eu oro pelo André. Eu oro pela vida dele. Eu tenho bons pensamentos a respeito do André. Percebe a abrangência do mandamento? Então, se me é condenado a raiva como raiz do homicídio, me é exigido o amor, a bondade, a paciência. Alguém duvida que se eu falar uma palavra dura contra você, se eu fizer uma cara feia e te ofender, alguém duvida que isso é pecado? Alguém duvida? Não?
Muito bem. Então, se nós vimos, tá? Se nós sabemos que isso é pecado, não basta deixar de fazer isso, não basta deixar de ofender para cumprir a lei. Além de deixar de ofender, nós temos que propor a edificação uns dos outros. Entende? Esse é o cumprimento da lei, essa é a abrangência da lei. Vamos ler Efésios 4, 29? Qualquer irmão. Menos o Túlio, que ele já vai falar demais hoje. Vocês estão deixando ele cansados. Algum irmão pode ler. Amém. Pode ler, claro. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Amém. Então, algum irmão pode me dizer? Obrigado. Quais são os meios de graça? Diz para mim. Uhum. Tá bom, muito bem. Então vamos lá. Percebe que se na sua sigla é a igreja, né? A comunhão dos santos é um meio de graça. Percebe aqui que esse meio de graça está sendo revelado ou manifestado através das boas palavras que uns falam para os outros a fim de edificarmos uns aos outros. Então, em última análise, nós somos meios de graça. Percebe isso? Ó, não fale palavra torpe. Somente aquela que for para edificação, que transmita graça aos que ouvem. Então nós somos meios de graça uns na vida dos outros. Esse é o cumprimento do não matarás. Então eu não mato, mas eu ainda te edifico. Eu falo de maneira que você seja agraciado, que eu desperte a graça que há em você. Então é isso que é exigido de nós. Então, se aquele que chama o seu irmão de tolo é réu do inferno, nós podemos pensar que o varão perfeito, aquele que vai para o céu, aquele que será salvo, é aquele não somente que não chama o irmão de tolo, mas que o edifica, que transmite graça, sabe? Que é amoroso, que é bondoso, que é paciente com o irmão. Ontem o Gedeon falou a respeito do fruto do Espírito. Nós temos também estudado o fruto do Espírito nas quintas-feiras. E toda aquela manifestação do fruto do Espírito, ela primordialmente se dá na relação horizontal que nós temos, na nossa relação uns com os outros. O amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, benignidade, longanimidade, tudo aquilo são manifestações do fruto do Espírito, é Deus nos salvando, operando uma obra de santificação, de modo que nas nossas relações nós espelhamos o caráter de Deus. Amém, irmãos? Então, se eu não posso pensar mal do irmão, porque ninguém duvidou aqui quando eu perguntei que se eu pensar mal da Josânia eu tô pecando, ninguém duvida disso. Então eu tenho que pensar bem. Não é só me abster de pensar mal dela. Eu tenho que ter pensamentos caridosos. Eu tenho que ser paciente com ela. Eu tenho que desejar o bem dela. Eu tenho que me alegrar quando ela se alegrar. Quando ela falar que vendeu muito docinho, eu tenho que ficar alegre como se eu tivesse vendido. Feito as minhas vendas lá, conseguindo um cliente novo. Essa alegria, esse é o tipo de relacionamento, é isso que a lei requer de nós. Essa é a abrangência, é a preservação da vida. Porque quando alguém ouve uma palavra descaridosa, quando alguém ouve uma palavra dura, aquilo vai matando a gente por dentro, não é verdade? Às vezes, a gente vai remoendo, a gente fica chateado. Poxa, por que o fulano pensa isso de mim? Poxa, eu nunca fiz nada pro fulano falou aquilo lá atravessado comigo, falou mal de mim, contou uma história minha. Aquilo faz mal para nós. Por isso é o não matarás, porque vai matando a gente aos poucos. Da mesma maneira, quando eu estimulo a fé, eu estimulo a graça, quando eu sou cordial, amoroso, eu estou preservando a vida, eu estou estimulando a vida. A pessoa fica feliz, fica satisfeita. Poxa, é tão legal estar na presença daquele camarada. Que pessoa gentil, que pessoa alegre. Que pessoa bacana comigo. E aquilo estimula a graça. Perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Podemos seguir? Último texto, irmãos, antes de eu vou abrir um parêntese aqui na nossa aula.
Último texto, Colossenses 3:12. Qualquer irmão pode ler. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém. Não vou fazer comentários, nós já entendemos, é só para ler o texto. E agora, se não tiverem mais comentários a respeito da pergunta 107, das aulas que nós vimos até aqui, eu quero abrir um parênteses para nós estudarmos um dos textos que nós tanto falamos nessas últimas 2 aulas, que é o irai-vos, mas não pequeis. Vou abrir um parênteses aqui para nós estudarmos esse texto. Mas, antes de começar, alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem algo para falar? Não? Muito bem, então vamos abrir juntos Efésios 4, 26 e 27. Antes de tudo, irmãos, olha, uma consideração. Nós não estamos estudando, não vamos estudar o tema da ira de Deus. O Túlio, inclusive, colocou lá nessa semana um excelente texto a respeito desse assunto, né? Do estudo de um salmo. Qual é o salmo, Túlio? 69? É o 69, né? Então, assim, nós não estamos aqui, nós não vamos estudar esse tema, não é o tema. O tema da aula é o 6º mandamento. Porém, como esse texto especificamente foi citado várias vezes, então eu preparei um estudo do texto, tá? O texto. Estudar Efésios 4, 26 e 27. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Vou fazendo considerações a respeito do texto. Primeiro, Paulo aqui está introduzindo uma citação exata do Salmo 4, versículo 4, na Septuaginta. Na nossa versão, nós vamos perceber que é uma citação do Salmo, porém não é uma citação exata. Na Septuaginta, Paulo usa exatamente os mesmos termos do Salmo 4, versículo 4. Vou pedir para algum irmão ler. Salmo 4, versículo 4. Perdoai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Amém. Dá para perceber bem a semelhança, ainda que não sejam exatamente as mesmas palavras, porém na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, Paulo faz, digamos, um copia e cola, tá? São exatamente as mesmas palavras. Por que eu estou dizendo isso? Porque como é uma citação, nós vamos analisar o texto não somente com base no contexto de Efésios 4, mas também com base no contexto do Salmo 4. Muito bem. Segunda observação. Nós encontramos aqui 2 imperativos, um positivo e um negativo. Paulo aqui dá 2 ordens. Primeiro ele diz irai-vos e depois ele diz não pequeis. Irai-vos aqui é provocar a ira, é ficar irritado, é irritação mesmo, tá? Porém, uma vez que essa mesma palavra é utilizada algumas vezes para se referir à ira de Deus, nós não podemos dizer que a ira em si, intrinsecamente, é algo mal. Porque senão os escritores não utilizariam essa palavra para se referir à ira de Deus. Então essa mesma palavra aqui não é uma única palavra que nós traduzimos por ira no Novo Testamento, porém essa mesma palavra que Paulo utiliza em Efésios 4, ela é utilizada para se referir à ira de Deus. Então a ira em si não pode ser tomado como algo mal. Perfeito? Segundo imperativo, não pequeis. Nós conhecemos bem a tradução ou o significado desse termo, que é errar o alvo. Assim como alguém que lança uma flecha ou faz um arremesso com uma lança e erra o seu alvo, esse pecado aqui tem esse sentido. Então não erre o alvo, não pequeis, ou ainda não deixe de cumprir o propósito, não fracasse. Então irrite-se, mas não erre o alvo. Irrite-se, mas não fracasse no propósito. Com relação à interpretação, esse primeiro imperativo do irai-vos, há quem diga que ele é uma condição. Ou seja, se vocês ficarem irados, não pequem. Então há quem pense que essa primeira afirmação, irai-vos, é uma condição. No caso de vocês ficarem irados, vocês não devem pecar. Porém, essa não é uma compreensão correta, tá?
Por quê? Porque esses dois imperativos, eles são ligados por uma conjunção coordenativa, que faz com que as duas afirmações, as duas declarações, elas sejam iguais. Então, se o não pequeis não é uma condição, o irai-vos não pode ser uma condição. Muito bem? A gente está analisando o texto, tá? Não o tema, o texto. Então, quando Paulo diz irai-vos e não pequeis, não pode ser se vocês ficarem irados, não pequem. Porque o não pequem não é uma condição. Então, o irai-vos não pode ter uma condição. Conseguiram entender? Necessariamente na construção gramatical, os dois imperativos devem ser iguais. Seguindo, há uma outra hipótese de interpretação, que essa eu acho que a maioria aqui pensa que é assim, não é? Pelo que eu vi nos comentários, que o primeiro imperativo, a primeira ordem, ela é permissiva. E o segundo imperativo tem um modo grego que se chama imperativo jussivo, tá? Depois eu explico o que é. Então há quem pense o seguinte: a primeira afirmativa, o primeiro imperativo, que é irai-vos, ele é permissivo, ou seja, irai-vos. Uma vez que eu não posso fazer nada quanto a isso, uma vez que é impossível não se irar, entende? É uma permissão. Uma vez que vocês vão se irar mesmo, de qualquer jeito, é próprio de vocês se irarem, já que isso vai acontecer, então não pequem. Não tem muita gente que pensa assim? É impossível não se irar. Então o irai-vos está dizendo isso. Deus conhece o ser humano, ele sabe que a gente vai ficar irritado. Então irai-vos, mas não pequeis. Então, quem é que pensava assim? Eu acho que a Josane falou, minha mãe, Josane, comentaram alguma coisa nesse sentido, né? Mas não tem como não se irar. Então é uma permissão, Deus está dando uma permissão ali. Porém, mais uma vez, na construção gramatical do texto, tá? Não é possível, justamente por ser uma conjunção coordenativa, que os dois imperativos tenham sentidos diferentes. Por quê? O sentido do imperativo jussivo no grego, ele é mais amplo e geral. Então alguns dizem assim, irai-vos, uma vez que é impossível não se irar, mas não pequeis. Aí é jussivo, ou seja, é amplo, é geral, é uma ordem geral, não peque. Aqui não tem condição, aqui não tem permissão. Vocês já imaginou uma ordem de não pequeis permissiva? Não pode. Então é não pequeis. É uma ordem ampla, geral. Então o primeiro imperativo, a primeira ordem, condiciona a segunda ordem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, na verdade, nós só podemos entender essas duas ordens juntas. Não tem como nós pensarmos que são duas ordens completamente independentes. Inclusive, outro problema seria, porque no próprio capítulo 4 de Efésios, alguém vai ler? Vou pedir para o Rafael ler. Rafael, versículo 31 de Efésios 4. Você vai perceber que Paulo ordena, utilizando a mesma palavra, que nós deveríamos deixar todo tipo de ira. No mesmo capítulo 4 de Efésios. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calor, toda maldade. Muito bem. Então, como é que nós resolvemos esse problema na construção do texto? Primeira conclusão que nós chegamos é que ambos os imperativos, as duas ordens, devem ser aceitas como ordens gerais. Porém, há uma ênfase no texto no segundo imperativo. Através do uso dessa partícula negativa, que no grego se fala mai, é o não pequeis, a ênfase está no segundo imperativo. Vou te dar um exemplo em português. Pensa assim que a Sara Carlota vai falar com a Thaisa assim: Thaisa, amanhã, eu vou sair. Amanhã, quando eu não estiver em casa, você vai para a escola e não esquece de trazer teu boletim. Ou então assim, Thaisa, vai na casa da tua tia e não esquece de trazer minha encomenda. Onde é que está a ênfase aqui? Vai na casa da tua tia ou não esquece a minha encomenda? Não esquece a minha encomenda. Então, são duas ordens. E na casa da tia é uma ordem, é um imperativo. Mas está condicionado necessariamente à segunda ordem. Não esqueça a minha encomenda. Então é disso que se trata o texto. Irai-vos, mas não pequeis. Nós não temos que entender no texto, eu já disse, né? Quem tiver interesse no tema de forma geral, da ira de Deus, de como nós devemos moldar a nossa ira através dos salmos imprecatórios, através da ira de Deus. Nós podemos ter outras aulas, nós falamos a respeito disso nos atributos de Deus, né? Tratamos da ira santa de Deus. Nós sabemos que há o dever de odiar o mal, nós temos o dever de odiar o mal, mas nós estamos tratando do texto de Efésios 4, 25 e 26. E me deu trabalho, tá, irmãos? Me deu trabalho. Então, estou dizendo que, somando tudo, batendo no liquidificador, peneirando,
É o que a maioria vai concordar, o que os melhores comentaristas vão dizer a respeito desse texto. Muito bem. Então, nós não devemos concluir que em Efésios 4, irai-vos, mas não pequeis, existe um imperativo que exige que os cristãos fiquem irados. Tá? Nesse texto. Isso, vírgula, em separado da segunda ordem. Então, qual é a ênfase aqui? Irai-vos, mas não pequeis. Qual é a ênfase? Diz para mim. Qual é a ênfase? Não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. São duas ordens. Mas a ênfase na construção do texto grego é não pequeis. E eu vou continuar. Vamos para o Salmo 4, versículo 4. Afinal, essa é a citação que Paulo está fazendo. Paulo está se utilizando de um texto do Antigo Testamento. Ele começa dizendo assim, ó, versículo 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então aqui é um salmo de lamento, tá? O salmista está lamentando. Versículo 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então veja, o salmista está falando com seus amigos ou com seus inimigos? Ele está lamentando aqui, falando com seus amigos ou com seus inimigos? Com seus inimigos, tá? Ele está falando com seus inimigos. Versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então, o salmista está se dirigindo aos seus inimigos, dizendo, fiquem irados, mas não pequem. Irar-se aqui, na intenção do salmista, você vai entender a construção, tinha um sentido literal de tremer de raiva. Já viu alguém que está tão nervoso que, sabe, fala assim com você, tremendo de raiva? Então o que o salmista está dizendo? Olha, apesar de vocês estarem irados, não extravasem a sua ira de forma pecaminosa. Não extravasem dessa maneira. Guardem a ira de vocês para vocês mesmos. E por que então Paulo se utiliza do Salmo 4 em Efésios 4? Porque muito provavelmente esse se tornou um ditado proverbial. Era um ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão e assim por diante. Se transformou em um provérbio. Muito bem. Eu separei aqui para mostrar para os irmãos. Quais são os momentos, ou quais são os motivos, as razões pelas quais escritores do Novo Testamento fazem citações do Antigo Testamento? Primeiro, vamos lá. Por que os escritores do Novo Testamento fazem referências ao Antigo Testamento? Isso acontece diversas vezes, não é? Boa parte do Novo Testamento é de citações do Antigo. Primeira razão, que é a mais comum, cumprimento de profecias messiânicas. Então, profecias foram cumpridas, se cumpriram, e o Antigo Testamento é citado. Não é esse o caso. Segundo ponto, a construção de uma identidade comunitária. Então, os autores usavam o Antigo Testamento como uma referência para definir a identidade da igreja. Também não é esse o ponto. Um outro ponto, modelos e tipologia. Os autores do Novo Testamento viam nas pessoas do Antigo Testamento eventos que se cumpriram. Percebe? Tipos do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo. Também não é esse o caso. Tem outros casos aqui, argumentação e polêmica, linguagem e estruturação literária, não é? Tem certos textos do Novo Testamento que eles se utilizam da estrutura literária e fazem citações do Antigo Testamento. Não é o caso nenhuma dessas. Então, qual é o caso, Henrique, que Paulo está se utilizando aqui? Fundamento ético e de sabedoria. O Antigo Testamento, tanto a lei moral quanto os escritos de sabedoria, eles serviam para instruir a comunidade do Novo Testamento. Então, Paulo está usando aqui um ditado, um provérbio conhecido entre aqueles crentes, um provérbio do Antigo Testamento está sendo citado no Novo Testamento. Irai-vos, mas não pequeis. Isso era da sabedoria popular judaica. É uma citação proverbial. E por que isso é importante? Porque o sentido proverbial, ele tem precedência sobre o sentido literal. Se é um provérbio, o sentido do provérbio é mais importante do que o sentido literal. Pode falar. Uhum. Eu sempre entendi que o pecado está em você ficar irado até
Uhum. Por causa do não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu vou chegar lá. Cidade, sei lá, cidade, mas Uhum. eu entendi que seria a ira ficar até o dia seguinte não ser resolvido. Aham. Eu vou chegar lá. E você tem razão em certo sentido. É isso mesmo, eu vou chegar lá. Tá? A gente está na primeira parte do texto. Então vamos lá. E só para contextualizar, eu disse que o uso dessa palavra irar-se é o mesmo uso da ira de Deus. Ou seja, não é pecaminoso em si. Irar-se não é pecaminoso. Veja, porque a mesma palavra é utilizada para a ira de Deus. Então nada de mal vai ser atribuído a Deus. Muito bem, mas nós estamos na primeira parte do texto aqui. Então, vamos seguir. O motivo, a explicação desse uso do provérbio está justamente na continuação, na parte B do versículo 26 e no versículo 27. Eu vou ler aqui, Efésios 4. A parte B diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Então, de fato, não permitir que isso se torne uma irritação prolongada parece que é o que está sendo condenado aqui. Obviamente que, como eu disse, o sentido proverbial ele supera o sentido literal. Ou seja, não é necessariamente o dia seguinte, não é? O que nós temos que pensar? Que o quanto antes a ira puder ser pacificada, ela deve ser pacificada. É o quanto antes. O dia da ira deve ser o dia da pacificação. Muito bem? Então, quando nós nos iramos, e de fato há maneiras de se irar que não são pecaminosas, mas quando nós nos iramos, nós temos que imediatamente, assim que possível, o quanto antes, procurar a pacificação. Esse é o sentido do texto. E qual é a segunda razão? Nem deis lugar ao diabo. Aqui está escrito não deis, mas é possível entender nem deis lugar ao diabo. Porque uma das razões pelas quais existia essa sabedoria popular de que a ira pode ser prolongada é porque, diferentemente de Deus, a ira tende a nos controlar. O que significa isso? Deus, quando se ira, ele está sempre no controle da sua ira e da sua misericórdia. Deus nunca deixa a ira tomar a si mesmo. Deus está sempre controlando a medida justa e exata da sua ira. Mas nós somos assim? Nós controlamos a medida exata? Ficar quites é suficiente para nós? Alguém fez alguma coisa para nós? O ser humano fica satisfeito se a gente fica quite? Ou a gente quer pisar, torcer, a gente quer ver o outro, não é? Tem gente que pensa que o olho por olho, dente por dente é uma proteção somente para a vítima. Mas isso é um erro. Sabia disso? Essa é uma proteção, o olho por olho, dente por dente, é uma proteção até para o agressor. Porque a nossa tendência é sempre buscar vingança. Então, foi ferido num olho, mas eu quero tirar a vida dele. Eu não... Um olho por um olho, eu não estou satisfeito com isso. Eu quero me vingar. Então, olho por olho é uma proteção para o agressor também. Nós temos um limite no qual nós podemos exercer a nossa ira. Percebe? Pode falar. Uhum. E a gente vendo essa citação de Salmos, a gente pode ter ainda mais uma certeza de que o irar é imperativo. Uhum. No Salmos, ele fala 3 pares de imperativo. Uhum. E são pares que são complementares. Uhum. Perturbai-vos e não pequeis. Depois ele fala: falai com o vosso coração sobre a cama e calai. Uhum. Depois ele fala: oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Uhum. Por uma questão do paralelismo, seria muito estranho a pessoa entender que o primeiro par Uhum. seria concessivo ou condicional, sendo que a própria estrutura do paralelismo obriga realmente que tudo seja imperativo. Uhum. Perfeito, isso mesmo. Você percebe aí que há uma progressão numa boa direção? Primeiro ele está irado, depois ele deve se calar, é o segundo imperativo, ó, se cale na sua cama e depois produza sacrifícios de justiça. Você percebe que há um abrandamento da ira até o momento em que ele produz sacrifício de justiça? Percebe aí? Então você percebe que o espírito é bem parecido com aqui o de Efésios. E por que ele está dizendo isso? Porque uma vez que nós temos a tendência de sermos controlados pela ira, nós automaticamente vamos dar, quando controlados pela ira, lugar ao diabo. Pode falar. Esse foi
Pode falar. Outra coisa interessante que você falou que me chamou a atenção. O início desses três pares é você virar. Aham. O último é você confiar. Aham. Então, existe realmente uma progressão aí. Aham, exato. E eu vou ter. O último texto vai ser justamente terminando essa progressão, exatamente como o Salmo. Pode falar. Só a impressão que eu tenho aqui, essa questão de irar-se como uma obrigação, de certa forma é uma obrigação, Aham. mas é uma obrigação igual assim, apenas pilotar um avião. Eu ia até dizer dirigir um carro, Aham. mas é mais complexo. Então, assim, irar-se sem pecado é como você aprender a pilotar um avião. Uma coisa vai demorar para você realmente manusear isso de forma apropriada. Entendeu? Não é uma coisa fácil. Não. Justamente por isso, é a justificativa dos comentaristas, é que a ênfase está no não pequeis. Porque o que é mais difícil? Irar-se ou não pecar? Por óbvio que é não pecar. Por isso que a ênfase precisa ser no não pequeis. Porque a nossa facilidade para se irar é muito maior do que para controlar o pecado. E justamente porque nós somos controlados facilmente pela ira, o que ele está dizendo? Olha, não deixe a sua ira se prolongar. Não deixe a sua ira te dominar por um longo período, porque você vai dar lugar ao diabo. É interessante o uso de Paulo aqui utilizar diabo, e eu vi algumas críticas, inclusive, de comentaristas dizendo que não é uma palavra propriamente usual de Paulo, ele usa mais Satanás do que diabo, então eu tenho que prestar atenção aqui. Por que ele está usando o diabo, então, nesse texto? Tem uma razão. Por quê? Justamente pelo significado da palavra diabo, que é acusador, difamador, caluniador. Então, qual é o espírito do provérbio? Olha, quanto mais tempo você demorar para resolver e aplacar a tua ira, mais você está dando oportunidade para o diabo, que é um enganador, semear a discórdia, semear a vingança, semear a ira desmedida. Então, não dê oportunidade ao diabo. Ire-se. Pacifique logo a sua ira o quanto antes, para você não dar oportunidade para o caluniador semear a intriga ali no meio. Percebe? Faz sentido para você a construção? Assim? Então percebe o que Paulo está dizendo? E é muito fácil nós, como disse o Túlio, ou muito difícil, ou impossível, perfeitamente, digamos assim, nós nos irarmos e não pecarmos. E para terminar, deu a hora certinha. Nós vamos ler Romanos 12, 9, e você vai perceber Paulo também construindo exatamente, ou fazendo exatamente dando a mesma ordem aos romanos, que é aqui em Efésios, porém sem a partícula negativa. Em Efésios 4, 27, ele diz assim, não deis lugar ao diabo. E em Romanos 12, 9, você que está aberto aí, você vai ver Paulo dizendo, deem lugar à ira de Deus. Como o Rafael disse ali, o salmista termina o Salmo 4 falando da confiança. Então por que eu devo dar lugar à ira de Deus? Porque eu posso confiar que Deus é justo. Eu posso confiar na justiça de Deus. Deus não fará justiça aos seus pequeninos que clamam a Ele dia e noite? Nós não seremos fartos da justiça, nós que temos fome e sede de justiça? Nós não podemos confiar que seremos fartos? Então nós podemos confiar na justiça de Deus. Nós podemos confiar na equidade de julgamento do Senhor. Deus pesará todas as obras de todos os homens. Pode falar, Rita. Aham. Uhum. Uhum. Nós falamos isso na primeira das aulas, que por isso que eu falei, nós não estamos tratando do tema da ira de Deus, né? Estamos só analisando o texto, debruçando sobre o texto. Mas nós falamos na primeira aula que isso não diz respeito a nós termos os nossos direitos vilipendiados, por exemplo. Na verdade, Jesus propõe uma lei na qual nós sofreremos a injustiça e isso será para a glória de Deus. Vamos ler. É 1 Pedro?
Deixa eu ver aqui. Se for da vontade de Deus que nós soframos por. 1 Pedro 3,9. No sentido do que você está falando, Rita, das nossas relações, não é? E tudo mais, de como nós devemos sofrer a injustiça uns dos outros, no sentido dos nossos direitos não estarem sendo preservados. Olha o que nós já tratamos na primeira aula, mas olha o que Pedro diz. 1 Pedro 3,9. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Deixa eu achar. Não é exatamente esse o versículo. Começa aqui, mas... é o versículo 17. Vamos lá. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Então veja, se for da vontade de Deus que eu padeça sofrendo injustiças, glória a Deus. E isso vai ser bom diante de Deus. Você percebe que Jesus propôs uma lei na qual os meus direitos... eu não brigo pelos meus direitos. Ele falou assim, olha, se te pedirem a capa, você entrega a túnica também. E se um soldado romano pedir para você caminhar 1 milha, você vai caminhar 2 com ele. Eu não sei se a gente já viu isso aqui algumas vezes, as implicações culturais disso, né? Você sabe o que era caminhar 1 milha? Um soldado romano podia te obrigar a carregar, por exemplo, coisas do império, ou coisas que ele... ajudá-lo a carregar algumas coisas. Você lembra que Jesus teve ajuda para carregar a sua cruz? Um soldado mandou Simão ajudar a carregar. Enfim, o que Jesus está falando? Você tem o direito de dizer o seguinte, olha, só posso andar 1 milha com você. Não, eu ando 2 com você. Então nós, nesse sentido que a Rita disse, de fato temos que estar dispostos, se for da vontade de Deus, a sofrermos a injustiça. Mais alguém para terminar? O Oswaldo, para terminar. Ó. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu não vou te responder, porque senão a gente não vai terminar, são 10 horas, são 10:02. Então eu não vou te responder hoje, porque como eu disse, o tema não é a ira de Deus, tá? O tema era, nós íamos ver só o texto de Efésios 4, 26 e 27, só a hermenêutica do texto, tá? Mas aí pode ficar para uma próxima aula a gente tratar disso. Você quer responder alguma coisa, Túlio? Não? Deixa para a próxima? Quer dar uma resposta? Sintetizar. O Túlio vai sintetizar ali. Pronto. Assim, voltando à ilustração do avião, eu vou fazer uma outra ilustração que é do CAC. Uma vez eu brincando, eu falei assim para meninos, vocês que vão casar, casem com um CAC. Todo mundo sabe o que é CAC? Sim. Assador, tirador e colecionador. Isso. Então, alguém que tenha pelo menos a posse de uma arma em casa. Isso vai ficar, né? Mas por que eu digo isso, brincando? Porque o CAC ele tem que fazer treinamento, né? Ele tem que fazer prova como um instrutor credenciado pela Polícia Federal, teórica e prática. Ele tem que fazer exame psicotécnico de 4 em 4 anos com um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Ele tem que ir um monte de cartório para pegar certidão negativa de que ele não tem nenhuma pendência com a justiça passada, né? Ele tem que dar prova de trabalho honesto, ele tem que dar prova de residência fixa durante tantos anos, ou seja, é um monte de coisa que precisa ter uma arma em casa, porque é uma questão de muita responsabilidade. Tem que ganhar bem, né? Tem que ganhar bem, né? Ganhar bem. Exatamente. Tem que ganhar bem. O cidadão ilibado. E aí eu vou fazer uma comparação com esse PM do Flamengo de Maricá que matou a mulher, né? Isso foi um acidente. Quem viu a filmagem viu ele totalmente desregado na sua ira, né? Então, assim, mais uma vez, irar-se e não pecar é uma coisa que para mim vai demanda anos. Não é uma coisa fácil, né? Então,
Aham. Nesse sentido, isso aqui, para mim, é uma coisa que demora anos de, digamos assim, de treinamento na fé. Né? Como um cara que precisa levar muito tempo para ter a posse de uma arma e depois para ter o porte de uma arma. É um trechinho da oração aos moços do Rui Barbosa, que você deve conhecer. Né? Bem pode haver ira sem haver pecado. E às vezes poderá haver pecado se não houver ira, porquanto a paciência e o silêncio fomenta a negligência dos maus e tenta a perseverança dos bons. Aquele que não se irrita por uma causa, peca, diz um pai da igreja, pois a paciência irracional semeia vícios, alimenta a negligência e convida não apenas os maus, mas também os bons ao mal. O irar-se nesses termos é contra a mansidão, porque essa virtude compreende dois atos. Um é reprimir a ira quando é desordenada. O outro, excitá-la quando convém. A ira se compara ao cão, que é o ladrão ladra, ao senhor festeja, e a hóspede nem festeja nem ladra, e sempre faz o seu ofício. E assim, quem se agasta nas ocasiões e contra as pessoas que convém agastar-se, bem pode, com tudo isso, ser verdadeiramente manso. Portanto, diz o filósofo, aquele que se irrita por algo que é apropriado, e para quem isso é apropriado, é louvado, e ele é manso. Nem toda ira, pois, é maldade, porque a ira, se as mais das vezes rebenta, agressiva e daninha, muitas outras, oportuna e necessária, constitui o específico da cura. Quando alguém braveja contra quem que não entende, ou que o contraria, é ódio iroso, ou ira odienta. Quando alguém censura com energia o escândalo, a brutalidade ou o orgulho, não é agrestia rude, mas exaltação virtuosa. Não é soberba que explode, mas indignação que ilumina. Não é raiva descontrolada, mas correção fraterna. Mas como eu disse, isso aí é uma arte espiritual. Demanda muito tempo que a gente saiba manejar isso aqui com eficácia. Isso é igual ouvir um pastor, por exemplo, falando a respeito de pregação. Aí perguntaram para ele, pastor, quanto tempo você demora preparando a sua mensagem? Aí ele falou, essa daqui demorou 51 anos, que é quanto ele tinha de vida, né? Ele falou, eu tenho 51 anos de vida, essa daqui de hoje demorou 51 anos. Então é mais ou menos isso, né? Esse exercício que nós fazemos. Para terminar, irmãos, o resumo é o seguinte, a Bíblia nos ordena odiar o mal, nós temos diversas ordens na Bíblia. Porém, sempre que você lembrar desse texto, que foi o texto tão citado, a ênfase é no não pequeis. Muito bem? Isso, é verdade. Deus é tardio em irar-se, que nós sejamos como Ele. Vamos orar? Fique de pé. Senhor Deus, te louvamos. Que o teu nome, Senhor, que é bendito e santo, possa a cada dia mais ser exaltado por nós, Senhor, através do estudo da tua palavra, da dedicação na leitura das Escrituras, que o Senhor nos dê condições, Deus, sabedoria, os dons do teu Espírito, para que nós possamos ser fiéis, Senhor, no estudo, na compreensão da tua santa palavra e assim podermos a cada dia mais sermos parecidos com Cristo Jesus. Continua abençoando, Senhor, todas as atividades que serão feitas aqui no dia do Senhor, nesse dia devocional que nós nos reunimos, Senhor, com os nossos irmãos na fé. Que o Senhor nos dê graça, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.